Olá, equipe do NEAD, meu nome é Genesi, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação no Polo de Marcelino Vieira e, juntamente com Rosenberg, faremos nesta videoaula sobre um projeto de modelagem de uma tecnologia assistiva. Vou apresentar o documento de requisito e Rosenberg os diagramas na linguagem UML e também um simulador de comando de voz. Então, como todos devem saber, o documento de requisito delimita o escopo do conjunto de funcionalidade que um sistema deve prover, bem como descrever os atributos de qualidade que devem ser suportados. Pois bem, esperamos descrever nesse projeto esses atributos, Aqui se encontra a listagem de todo o trabalho executado, que foi o documento de requisito, e como eu já mencionei antes, os diagramas de casos de uso, diagramas de classe, diagramas de objetos, diagramas de sequências, diagramas de atividade, diagramas de componente, todos esses diagramas sendo realizados através da linguagem UML. E por último, para demonstrar como será o nosso sistema, um simulador de comando de voz que já se encontra no mercado. No entanto, este documento tem como objetivo descrever detalhadamente o sistema Voice Command. Através do mesmo, podemos garantir acesso aos computadores por comando de voz para aqueles usuários que têm mobilidade reduzida nos membros superiores. A visão geral deste documento, nós temos ele dividido aí em várias seções. Eu vou apresentar para vocês a seção 2, que é a descrição geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários. Na seção 3, se encontram os requisitos funcionais, no caso os casos de uso, especificando todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de evento, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado. Na seção 4, está os requisitos não funcionais, especificando todos os requisitos não funcionais do sistema, dividido nas categorias de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software. Seção 5. A descrição da interface com o usuário. Nesse caso, a gente fez uma apresentação através de desenho, onde mostra como é a interface do nosso sistema. Aí nós temos as convenções de termos e abreviações, que é a identificação dos requisitos, e por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome de subseção, onde elas estão descritas, seguido do identificador do requisito. Aí nós temos no 2, prioridade dos requisitos, utilizado para estabelecer a prioridade dos requisitos que foram adotados. Então, para estabelecer as propriedades de requisito, adotamos os requisitos como essencial, importante e desejável. Então, nesse caso, de acordo com a importância do elemento do requisito, a gente vai qualificar ele entre essencial, importante e desejável. No capítulo 1 está a descrição geral do sistema, no qual o referido projeto consiste na construção de um software para realizar determinadas tarefas no sistema operacional, através de comando de voz, ou seja, quando instalado no sistema, ele permitirá usar funções antes exclusivas de periféricos de entrada, como teclado e mouse. Então, nós estamos propondo com esse projeto deixar de lado o teclado e o mouse e passar a acionar determinados aplicativos e resolver determinadas tarefas através do comando de voz. A abrangência e sistemas relacionados. Nós temos aí o sistema tem como objetivo auxiliar os portadores de necessidades especiais, provendo a acessibilidade na manipulação e execução de tarefas do sistema operacional Windows, que, como já foi mencionado antes, praticamente para você abrir um arquivo, era necessário você utilizar o mouse ou até mesmo o teclado, sendo que nós estamos propondo o uso do comando de voz para realizar determinadas tarefas no sistema operacional. Na descrição do usuário, nós temos aí o sistema tem como público-alvo pessoas com mobilidade reduzida nos membros superiores.
esse tipo de necessidade especial dificulta o uso do computador, já que o usuário precisa lidar com a questão do mouse e com o teclado para acessar todos os aplicativos instalados nos sistemas operacionais. No capítulo 2, nós temos o requisito funcional número 1, que é o comando de voz. No caso, esse é o nosso principal requisito funcional, já que é a partir dele que nós vamos fazer toda a configuração inicial no sistema. O requisito funcional 2 é a configuração de voz secundária, uma vez que executando o primeiro requisito funcional, ele pode também executar uma configuração secundária, que seria o caso de adicionar mais outros comandos de voz de acordo com a necessidade do usuário. O requisito funcional 3 já é o caso de abrir o aplicativo. Neste caso, já permite que o usuário abra o aplicativo do sistema. Requisito funcional 4 é fechar o aplicativo. Neste caso, diante da sua configuração, da configuração primária e secundária, então é necessário também aí nós termos um comando para encerrar os aplicativos. Requisito funcional 5, excluir comando de voz. Também aí fica a critério do usuário. Se achar que algum comando é necessário ser excluído, ele pode fazer isso a qualquer momento. No capítulo 3, nós temos requisitos não funcionais, começando pela usabilidade. E o requisito não funcional de número 1 é justamente a questão do treinamento. Por ser fácil de lidar com o sistema, apenas uma demonstração já é o suficiente para capacitar o usuário. Temos também relacionado aos requisitos não funcionais a confiabilidade. Nesse caso, o requisito não funcional 02, que é o comando de voz não executado. Caso o comando de voz não seja executado, o sistema reiniciará para tentar corrigir o problema. O desempenho. Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência e o uso de recursos e o tempo de resposta do sistema. No que diz respeito à segurança, o requisito não funcional é risco inexistente, já que o sistema não oferece risco ao computador do usuário, uma vez que o próprio usuário é capaz de fazer sua configuração. A distribuição será feita via e-mail para o usuário ou entidades que desejam adquirir o sistema e desperte o interesse de utilizar o computador através de comando de voz. Os padrões. Nesse caso, nesta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento. Neste caso, portanto, o requisito não funcional 06 se trata da interface gráfica. A interface gráfica deve ser simples e intuitiva, visando facilitar a utilização do sistema, já que também está direcionado a um portador de necessidades especiais. No que está relacionado a hardware e software, o requisito não funcional 07 se trata da linguagem de criação. Portanto, esse produto foi idealizado com o intuito de maior extensibilidade, usabilidade e flexibilidade. Foi desenvolvido na linguagem Java, tendo como base os métodos de orientação a objeto. No capítulo 4, está a descrição da interface com o usuário. As imagens a seguir são modelos de como devem ficar as telas finais após a confecção de todo o programa. Essa é a tela inicial, onde o usuário vai começar a emitir seus primeiros comandos de voz para gravar no banco de dados do sistema. Na segunda tela aí nós temos a configuração de voz secundárias, que fica a critério do usuário adicionar comandos de voz secundárias, e caso também deseje eliminar alguns comandos, ele pode utilizar o ícone aí, excluir comandos. Nós temos a tela abrir aplicativo. Após a configuração dos comandos de voz, simplesmente é necessário habilitar o microfone e começar a acionar os comandos de voz para abrir aplicativos e resolver determinadas tarefas. Chegamos à parte final aí do documento de requisito e, desse ponto em diante, fica com o meu amigo Rosenberg, que vai fazer a apresentação dos diagramas.
Olá, meu nome é Rosenberg e, conforme mencionado no início do vídeo, estarei dando continuidade na apresentação do projeto para desenvolvimento de uma tecnologia assistiva. Primeiramente, eu irei mostrar os diagramas feitos na linguagem UML e, em seguida, eu mostrarei uma ferramenta que simula a proposta desse projeto, que é criar uma ferramenta que execute comandos de voz no sistema. Então, em primeiro momento, apresentarei os diagramas e, em segundo momento, eu tentarei mostrar o funcionamento, como deve ficar a ferramenta, usando uma outra ferramenta de terceiros. Então, vamos ver inicialmente os diagramas na linguagem UML. O primeiro diagrama que nós temos aqui é o diagrama de casos de usos. Então, basicamente, são esses os casos onde um usuário do sistema irá realizar. Nós temos realizar a configuração inicial, temos excluir comando de voz, adicionar comando de voz e abrir aplicativo. Necessariamente, nós vemos que ele é obrigado a realizar uma configuração inicial, porque o programa necessita ter um banco de dados. Assim que ele abre pela primeira vez, necessita a criação do banco de dados para que ele possa executar os principais aplicativos do computador. Depois que é feita essa configuração inicial, ele pode realizar configurações adicionais, como excluir comando de voz ou adicionar comandos de voz. E por último, ele pode abrir os aplicativos depois que ele realizou essas configurações. O segundo diagrama é o diagrama de classes. Então nós temos aqui três classes: a classe para configuração inicial, a classe para configuração de voz secundária e a classe para abrir aplicativos. A classe de configuração inicial, como nós vemos, ela será a primeira a ser instanciada, porque a primeira vez que o usuário abre o programa, necessariamente ele tem que realizar uma configuração inicial, senão o programa não funcionará. Depois que ele realizar essa configuração inicial, ele pode realizar quantas configurações secundárias ele quiser. Ele pode excluir comandos de voz ou ele pode adicionar comandos de voz. E feito essas configurações, ele simplesmente agora abrirá os aplicativos. E nós temos aqui os relacionamentos. Necessariamente ele tem que fazer uma configuração inicial ou ele tem que fazer zero ou nenhuma configuração de voz secundária. E da mesma forma para abrir aplicativo. O terceiro diagrama é o diagrama de objetos. Então aqui nós temos a organização básica de objetos. O objeto início, que instanciou a classe configuração inicial. Então, inicialmente, ele configurou para abrir o navegador Google Chrome. Ele identificou, como foi o primeiro, ele deu um ID para ele, que é o ID 1, e ele disse o nome do aplicativo Google Chrome. Então, o sistema configurou o Google Chrome. Então, ele configurou a voz dele para abrir o Google Chrome. E abaixo nós temos abrir aplicativos, abrir objeto da classe que instanciou a classe abrir aplicativo, e aqui o usuário tem duas opções: ou ele diz o nome Google Chrome, ou ele pode dizer o ID. Logicamente, preferencialmente ele optará pelo nome, mais fácil de lembrar, né, do que o ID. Mas caso o nome não funcione, ele pode dizer o ID do aplicativo, que também a ferramenta abrirá. E aqui em cima nós temos o segundo objeto instanciando a classe configuração de voz secundária. Nesse caso aqui ele está adicionando um comando de voz. Então nesse caso aqui ele está adicionando um comando de voz, que é o ID comando 2 e o nome do aplicativo do comando de voz no menu iniciar. E aqui embaixo ele está abrindo o aplicativo da mesma maneira que o anterior. O quarto diagrama é um diagrama de sequência. Então aqui basicamente nós temos algumas sequências que são realizadas no decorrer da execução do programa. Então primeiramente seria configurar o programa pela primeira vez, e aqui em cima nós temos a configuração inicial.
e retornaria gravar voz, que seria a voz gravada ou a solicitação para a gravação de voz do programa. Depois seria adicionar comando de voz secundários. Comando de voz secundário, nós temos configuração de voz secundárias. Então ele adicionaria comando de voz e o programa retornaria o método para adicionar comando de voz. Da mesma forma, para excluir comando de voz, ele solicitaria excluir comando de voz e o programa retornaria o método para excluir comando de voz. E por último, um exemplo de abrir o aplicativo cadastrado, e ele retornaria o método para abrir o aplicativo cadastrado. Então, bem simples, intuitivo e fácil de compreender. O quinto diagrama de atividades, pode parecer um pouco mais complicado, mas é bem simples também de se entender. Então, inicialmente, temos aqui esse círculo preenchido, onde diz que iniciou. Temos a abertura do sistema. Aqui nós temos um laço condicional, que vai perguntar, é a primeira vez que o sistema é aberto? Sim. Se for a primeira vez que o sistema for aberto, então ele vai ter que necessariamente realizar a configuração inicial e encerrar a aplicação, certo? Ou encerrar o procedimento. Se não, quer dizer, se não for a primeira vez que ele abre, então já é a segunda, ele já deve ter realizado a configuração inicial, então ele vai para a abertura da tela inicial. E nessa tela inicial nós vamos ter novas configurações. Abrir aplicativo, aqui nós temos um outro laço se é para abrir um aplicativo, ele quer abrir um aplicativo já que está na tela inicial. Se sim, ele diz o nome do aplicativo, o aplicativo é aberto e encerra essa atividade. Se não, se ele não quiser abrir aplicativo, então nós temos um outro laço condicional. Já que você não quer abrir aplicativo, você quer abrir a configuração secundária, onde você pode cadastrar ou não o comando de voz. Se não, se ele não quiser abrir, então encerra a atividade. Já que ele não quis abrir aplicativo e não quis fazer uma configuração secundária, então necessariamente ele não quer executar o programa. Caso sim, então abriria a página de configuração secundária e novamente teríamos um outro laço condicional. O se, novamente, você quer adicionar comando de voz? Se o usuário quer adicionar um comando de voz, ele diz eu quero adicionar, então vai adicionar o comando de voz e encerra a atividade. Se ele não desejar adicionar um comando de voz, então nós vamos novamente fazer uma pergunta. Se ele não quer adicionar um comando de voz, então possa ser que ele quer excluir o comando de voz. Então faremos outra pergunta, você quer excluir o comando de voz? Se não, ele não quer adicionar e não quer excluir, então encerra a atividade. Mas caso ele queira, então sim, eu quero, então ele vai excluir o comando de voz e encerrar novamente a atividade. Então é simples de se entender. E por último, o diagrama, mas não menos importante, é o diagrama de componentes, o que o sistema terá. Então, os sistemas aqui nós teremos esses três componentes: configuração inicial, configuração de voz secundária e abrir aplicativo. Então, esses são os 6 diagramas UML: diagrama de casos de uso, o diagrama de classes, o diagrama de objetos, o diagrama de sequência, de atividades e de componentes. Agora eu irei mostrar o funcionamento de uma ferramenta similar à proposta dessa ferramenta. Se chama Cortana, ela está presente nos Windows a partir da versão 10, a última atualização que o Windows tem, ele está presente. É um aplicativo que ainda está em desenvolvimento pela Microsoft, então ainda não está com todo o potencial idealizado por eles, mas que já consegue fazer algumas funções básicas. No sistema operacional. Então eu irei mostrar aqui um exemplo de como somar dois números ou como realizar uma pesquisa usando esse sistema do Windows. É só é similar à proposta que esse projeto se destina a realizar. Então eu vou falar o comando para abrir o Cortana e pedir para ele somar dois números. E vamos ver
se ele atende a minha voz. Ei, Cortana, 2 mais 5. Então ele me retornou um 7, né? Eu perguntei quanto é 2 mais 5 e ele me retornou um 7. Ele também consegue abrir o navegador e realizar uma pesquisa, por exemplo. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Ei, Cortana, vai chover hoje? Então ele abriu aqui, eu perguntei se vai chover hoje, ele abriu aqui o Microsoft Edge, navegador, e nós temos aqui a página do Bing, e temos aqui previsão do clima, vai chover hoje, enfim, nós temos aqui uma vasta página de informações. Então basicamente é isso. O que o sistema se propõe é realizar essas tarefas que parece que são simples para aqueles que não têm deficiência, mas que para os deficientes seria de grande ajuda. E o ideal dessa ferramenta é que ela pode e deve ser usada em conjunto com outras ferramentas, com outras tecnologias assistivas, como o uso do mouse através de uma webcam, onde o deficiente pode usar o mouse com a cabeça, movimentando com a cabeça, usar o teclado virtual. É uma ferramenta que, em conjunto com outras, poderá proporcionar para os deficientes uma certa autonomia no uso do computador. A ferramenta, como especificada no documento desenvolvida, então é uma ferramenta que, por enquanto, inicialmente será para o sistema Windows, mas que nada impede que ela seja construída para outras plataformas como o iOS ou o Linux. E por ser uma ferramenta voltada para as pessoas com deficiência, então é interessante que também ela fosse de código aberto, e que é o caso, seria uma ferramenta de código aberto, diferentemente do Cortana, que é uma ferramenta de código fechado, de proprietário, né? Não é disponibilizado pela empresa o código para modificações. Então foi o nosso projeto idealizado para uma tecnologia assistiva. Obrigado.